Para complicar ainda mais a vida do paulistano, uma queda de energia atinge avenidas e ruas da região central de São Paulo também nesta terça-feira. Tá difícil a volta para casa hoje, hein? Regiões como Higienópolis e Santa Cecília estão sem luz, incluindo vias importantes como as avenidas 9 de Julho e Higienópolis, além das ruas Bela Sintra, Augusta e também Frei Caneca. A Enel informou que equipes técnicas atuam aí para identificar aí a causa da falha e ainda não há previsão para o restabelecimento do serviço. A distribuidora afirma que mobilizou geradores para manter o fornecimento durante estes reparos. O número de passageiros de ônibus em São Paulo voltou a cair em 2025, interrompendo a recuperação observada após a pandemia. Dados da SP Trans indicam que cerca de 7 milhões de usuários utilizaram o sistema entre janeiro e novembro, abaixo dos 7 milhões e 100 mil, mais ou menos, do mesmo período de 2024. E especialistas apontam, que longas esperas e intervalos irregulares afetam os usuários que acabam, migrando, para o transporte individual. Principalmente as motocicletas. Aí a tendência preocupa por agravar o congestionamento e aumentar o risco de acidentes na nossa capital paulista. O metrô de São Paulo iniciou as notificações de desapropriação de imóveis para a implantação da linha 20 Rosa, que vai ligar as zonas oeste e sul da capital ao ABC Paulista. Pinheiros foi um dos primeiros distritos a receber os avisos, o que provocou críticas de moradores e comerciantes locais. Apesar das reclamações, o metrô afirma que não pretende alterar o traçado, definido após estudos técnicos e audiências públicas. A futura linha deve atender cerca de 1,5 milhão de passageiros por dia. 5h06. Esse é o Paulista TMC. Próxima estação. Next station. Next Station, Paulista TMC? Sim. Olha isso. Bom, vamos falar um pouquinho de tempo agora? Bora nessa. Por quê? A gente teve chuva mais cedo, pelo menos em algumas regiões. Eu tava ali em Pinheiros, choveu... Basicamente era meio-dia, o dia virou noite, choveu por lá. Pelo menos onde eu tava não teve grandes estragos. Agora, a média de temperatura na cidade é de 27 graus ali na região central. E não se descarta... chuva mais tarde, na verdade, né? Mais ali pro fim da tarde, aquelas pancadas mais fortes. É difícil, né, Thiago, a gente prever alguma coisa nesses dias, porque, por exemplo, o sábado tinha previsão de chuva, não choveu, fez um calorão danado, meu pagodinho estava incrível, com churrasco, combinou super, né? Mas tudo sempre pode mudar, né? Em cima da hora. Como aconteceu pro domingo, né? Aí o domingo foi o inverso, né? Com muita nebulosidade e chuvas fortes aqui na cidade de São Paulo. Como a Mayara falou, a tendência agora é de uma queda nas temperaturas, não bruscas, né? Mas de agora até o comecinho da noite, caindo lá para uns 25, 24, chegando a 22 graus, lá por volta de umas 9 horas da noite. E reforçando o que a Mayara trouxe, né? Lá por volta de umas 7 da noite, aí a chuva volta a atingir alguns pontos da cidade de São Paulo, né? Então, para amanhã, quarta-feira, chuviscos ocasionais durante a madrugada, também pancadas isoladas de chuva no período da manhã. Aí o sol vai aparecer com muitas nuvens ao longo do dia, da quarta-feira do Paulistano. As temperaturas para amanhã vão variar, mínimas de 20, as máximas que alcançam aí os 26 graus. E com isso também os índices de umidade do ar, eles se mantêm elevados, com menores valores aí na casa dos 70%. Traduzindo, o que significa? Amanhã teremos mais chuva, portanto, aqui na capital paulista, região metropolitana, talvez um pouco mais forte do que as chuvas observadas ao longo desta terça-feira. E olha só, agora seguindo aqui com o nosso noticiário local, Thiago, vi uma notícia bem curiosa aqui, porque um carro caiu do primeiro andar de um estacionamento de um prédio. Como assim? Hoje, em São Bernardo do Campo. Foi o seguinte, o carro estava ali estacionado, né? E foi atingido por outro, que acabou empurrando ele para fora do primeiro andar, caiu lá de cima. Teve um susto ali, né? Mas a pessoa acabou socorrida, consciente, para o Hospital Santa Helena, com dores no tórax. A gente não tem ainda informação do estado de saúde, mas as causas, apesar da gente já saber mais ou menos, né, o que aconteceu, serão investigadas. Mas as imagens que você vê que estão rodando ali na internet, tinha uma mureta, o estacionamento ali, uma mureta no primeiro andar. O carro foi dar uma ré e atingiu em cheio esse outro carro que estava estacionado ali. E esse carro acabou caindo. São coisas que a gente vê que acontecem só em São Paulo, basicamente, né? Mais especificamente também em São Bernardo do Campo. Agora são 5h mais 9. Maia, vamos falar do trânsito, portanto, na cidade de São Paulo. Quero dar um destaque especial para o motorista que está na região ali do Itaim Bibi.
né, entre a Zona Oeste e Zona Sul de São Paulo, lá é considerada Zona Sul. É isso mesmo, viu, Cuca? Itaim, esse local mesmo. Então o trânsito está muito complicado. Por quê? Porque a gente teve este incidente, existe um bloqueio agora feito pela polícia, o DEIC está lá pela região, por conta, né, de suspeitos que foram baleados por conta daquele crime que a Maiara trouxe, que aconteceu no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, e por conta da perseguição na fuga, a polícia acompanhando, houve esse incidente ali no cruzamento da Avenida Brigadeiro Faria Lima com a rua, ali depois do túnel Max Pfeffer, né? A Cidade Jardim, não é? A Cidade Jardim, perdão. Então, assim, existe o bloqueio neste cruzamento para o motorista que vem da Zona Sul de São Paulo e segue no sentido centro. Então, ninguém passa. Então, tem que evitar a região. E é por conta disso, viu, Maiara, a gente começa a observar reflexos ali, reflexos na JK. Por exemplo, né? Quem vem do túnel e sai no sentido marginal do Rio Pinheiros, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, já vai pisando no freio com muita antecedência desde a rua Pacheco de Miranda. Então, nesse sentido, para quem vem do Ibirapuera, né, pegando o túnel para ir no sentido marginal do Rio Pinheiros, o motorista deve evitar esse trajeto, portanto, porque depois chega lá no cruzamento também da JK com a Faria Lima, volta a ficar tudo travado, né? E isso causa reflexo também na marginal do Rio Pinheiros. Quem vem de Santo Amaro, aí no sentido Castelo Branco, no sentido Cebolão, junta com a turma que tá vindo da Avenida dos Bandeirantes, afunila tudo lá, só vai melhorar depois do Parque do Povo, mas aí o motorista precisa ter muita paciência. Então, em toda a cidade, a CET já vai registrando quase 500 quilômetros de lentidão de vias congestionadas. Então, eu não sei se a gente tem um recorde aí em vista ao longo desta terça-feira, mas então o trânsito está muito complicado neste momento, com esse destaque negativo para quem segue pela Zona Sul de São Paulo. Só para terminar, Maiara, também quero trazer um adendo por conta de um acidente que nós tivemos na marginal do Rio Tietê. Motorista que segue no sentido rodovia Ayrton Senna já encontra lentidão desde ali da ponte da Freguesia do Ó. Então a situação desde a ponte da Freguesia do Ó, exatamente, para quem vai no sentido da rodovia Ayrton Senna. Tem um carro parado ali na região por conta deste acidente. Aí tô vendo aqui, até ver para onde que melhora, só melhora, quer saber? Depois ali da Avenida Salim Faramaluf, não, ainda o trânsito continua difícil. Depois do Parque do Piqueri, aí o motorista que segue no sentido Dutra e no sentido Ayrton Senna tem um pouco mais de fluidez, mas o trânsito está complicado no geral na cidade de hoje, viu, Maiara? Muito bem, olha, a gente hoje também tem uma informação, né, aqui sobre, não sei se você viu que tá ganhando nas redes sociais, que a esposa do Henrique, da dupla com o Henrique e Juliano, foi presa nos Estados Unidos por dirigir sem carteira de habilitação válida e tentativa de fuga. Quer dizer, calma, gente, não é que ela, né, saiu como se fosse uma criminosa, mas nos Estados Unidos, quando a polícia te aciona, você tá dirigindo ali, polícia liga o giroflex e manda você parar, se você não parar, você incorre num crime grave. É crime, sim. Com até 5 anos de prisão, pelo menos ali na Flórida, né? Ela acabou apresentando uma carteira de motorista brasileira em formato digital. Ela tem visto americano ativo e residência na Flórida, mas e por causa disso, ela tinha que ter uma carteira de motorista emitida pelo estado da Flórida. Então, quer dizer, ela tentou ali escapar dessa abordagem, muito provavelmente porque estava com essa habilitação errada, não tinha habilitação certa, acabou não parando. Os policiais emitiram ali sinais sonoros, luminosos, avisando para ela parar, mas a empresária não obedeceu. Ela acabou abordada em casa, os caras seguiram ela até em casa, e aí apresentou uma CNH brasileira, mas por não ter uma habilitação da Flórida, acabou sendo presa, levada ao presídio e agora, justamente por esse crime ser considerado grave, ela pode pegar aí até 5 anos de prisão, né? O casal ali frequenta regularmente os Estados Unidos, e a Amanda, lembrando, também é filha do comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, Coronel Márcio Barbosa. É aquela coisa, né, minha gente? Se você mora em outro país, né? Até mesmo se você visita, vai dirigir, tem que saber das regras, né? Não dá pra brincar, gente. Aqui, o pessoal brinca, né? Vai dirigir sem habilitação, muita gente com habilitação vencida, o que eu conheço
excesso de gente que anda de habilitação vencida, não é brincadeira. Lá não, lá o bicho pega mesmo, inclusive tem alguns estados que se você andar abaixo de uma certa média de velocidade, você leva multa também. Então, também, velocidade alta e baixa. Então, realmente, é esse caso que tem ganhado as redes sociais. Existem leis de trânsito americanas, inclusive, né, Mayara? Não sei se você sabe que você não pode ultrapassar um carro que está levando a criançadinha, né? Deixando ou levando. Se ele para a criança entrar ou descer, todos os carros que vêm atrás têm que parar também. Porque você corre o risco de ter cruzamento na calçada de crianças e leva o risco. Se um carro só ultrapassa, que é uma coisa normal, né? Passa pela faixa dele mesmo, já surge um giroflex de algum lugar, a polícia indo atrás. Então, como você falou, né? Existem leis diferentes das leis de trânsito aqui do Brasil. Então, pessoal, tem que ficar muito atento mesmo. Voltando para o trânsito paulistano, Mayara, tá muito difícil a vida do paulistano na tarde de hoje. Agora eu vou trazer um outro ponto. Ali nas imediações do Itaim Bibi, Jardim Europa e Jardim Paulistano também, que é a Avenida Rebouças, né, uma importante avenida na cidade de São Paulo. Então, por conta desse incidente na Faria Lima, existe esse impacto também, tanto para quem sobe quanto para quem desce a Rebouças. A descida, ela é pior ainda. O motorista vai pisando no freio desde a Oscar Freire, isso para quem vai no sentido da marginal do Rio Pinheiros. Melhora um pouquinho depois ali da ponte Eusébio Matoso. Para quem vem da marginal, muita dificuldade aí na altura da rua Hungria, entrando ali, passando pelo shopping Eldorado e subindo, também vai encontrar muita lentidão por conta desse incidente. Então o trânsito tende a ficar pior enquanto não existe o desbloqueio ali na região da Avenida Brigadeiro Faria Lima, né, com a Avenida Cidade Jardim. A gente falou anteriormente, o bloqueio continua, os policiais do DEIC, né, policiais militares também seguem na região por conta de suspeitos que estão baleados ainda dentro dos carros, esperando atendimento médico inclusive, mas aí por prudência, por precaução, a polícia fez essas interdições na região. Então, se você está preso nesse trânsito, a melhor coisa que você faz é ter paciência. Ouça aqui a programação da TMC. Se você vem de um pouco antes, para quem vem da marginal do Rio Pinheiros, para quem vem da JK, daquele entorno, é melhor fugir, é melhor procurar uma rota alternativa. Neste momento, inviável a Brigadeiro Faria Lima. E falando ali dos arredores dessa ocorrência, região do Morumbi mesmo, a Avenida Oscar Americano, que depois vira Avenida Morumbi, né? Sim. Quem conhece ali, que passa na frente do Parque Alfredo, da Praça e Parque Alfredo Volpi ali, tudo congestionado para quem segue na direção do Morumbi mesmo. Depois vira a Avenida Morumbi, continua péssimo ali na altura da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. Então, realmente, a região está muito ruim, assim como a própria marginal do Rio Pinheiros, naquela altura ali do Morumbi. Tá realmente tudo muito ruim. Já é ruim essa hora, né? Mas, por exemplo, na altura do Shopping Cidade Jardim, justamente também por causa da ocorrência na Faria Lima com a Cidade Jardim, a marginal do Pinheiros está péssima, completamente travada ali nessa região. Então, se você puder, evite também. Pelo menos eu vejo aqui os caminhos para o litoral, tudo tranquilo por enquanto, não tem congestionamento. E se o site da Ecovias Raposo Castelo ajudar, a gente consegue já trazer também as condições ali da estrada. Mas olha só, nosso ouvinte Regis, que sempre nos escreve, mandou uma foto ali da Engenheiro Capitano Álvares na minha goma. Na tua quebrada, na tua goma, exatamente. Escuro, tudo escuro por lá, vem chuva forte, então a situação pode piorar também. E só um adendo aqui, o nosso ouvinte que sempre participa também, o Alessandro, falou o seguinte sobre essa história da mulher do Henrique, né? Eu até brinquei, falei, a mulher do Henrique Juliano, que a gente chama a dupla com um nome só, né? Ele falou, mas isso tá estranho, porque a CNH brasileira é aceita na Flórida. Sim, ela é aceita na Flórida desde que você seja turista. Se você mora lá, tem visto para morar lá, você tem que ter a carteira de habilitação local da Flórida. Sim. Talvez por isso ela tenha se assustado e acabou fugindo aí da polícia e não imaginava que, enfim, não sabia, né, dessa lei e acabou presa. Tá certo. Ó, o nosso ouvinte falou de o tempo fechando na zona norte de São Paulo, mas o tempo tá muito ruim aqui no interior paulista, viu, Mayara? Nesse momento, chuva muito forte na região de Atibaia, aí um pouquinho para o norte aí do mapa da região metropolitana de São Paulo, já considerado interior de São Paulo. Chuva que também atinge cidades como Amparo, Socorro e até Monte Sião, ali na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. Região de Olambra, nesse momento, uma chuva muito forte, com raios, trovoadas, vento. Então, motorista não, né? A população
local. Quem está na estrada também, né, pegando tanto a Fernão Dias quanto a rodovia dos Bandeirantes, Castelo Branco, tem que ficar muito atento. Registro de chuva também na região de Itu, Salto, Porto Feliz, Indaiatuba, Monte Moro. E também observa aqui no mapa uma chuva forte atingindo o nosso litoral sul neste momento, viu, Maiara? Cidades de Santos, Peruíbe e Itanhaém, principalmente Santos e Peruíbe, debaixo de forte chuva na tarde desta terça-feira. Subindo aqui um pouquinho no mapa, né, na divisa de São Paulo com Rio de Janeiro, lá na região de Ubatuba, que é mais conhecida como Ubachuva, por conta das fortes chuvas que sempre caem neste momento, né, não decepciona, muita chuva no norte, né, do nosso estado, do nosso litoral, muita chuva tanto no litoral norte quanto no litoral sul nesta tarde de terça-feira. Nós já voltamos com mais notícias de São Paulo, região metropolitana, litoral, interior, e já peço também para você participar. Sim. Você que é o nosso repórter pela cidade de São Paulo, pelas ruas e avenidas, no 1197221-1001. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Você pode trazer informação do trânsito, do tempo, fazer como o Luiz, que é o nosso ouvinte aqui, que tem uma lojinha de banho e tosa, ele tá querendo que eu adote um cachorro. Para, Luiz, de mandar a imagem desse cachorro que eu vou acabar adotando, mas que coisa bonitinho, viu? Ai, meu Deus, vocês matam meu coração desse jeito. A gente volta já já com mais notícias pra você.